As Brumas de Avalon, A Senhora da Magia, Livro 1, Capítulo 5. Foi como se a cidade não tivesse outro assunto por vários dias, que não fosse o abandono das reuniões do Conselho por Lot e Orkney e a sua partida para o norte. Temia-se que isso retardasse a escolha final, mas apenas 3 dias haviam transcorrido quando Gorlois voltou para casa, onde Grain dava os últimos pontos no vestido novo, feito com os tecidos de lã que encontrara no mercado, e contou que o conselho de Ambrósio fizera aquilo que sempre soubera ser desejado do rei, e escolhera Uther Pendragon para governar toda a Bretanha como grande rei entre os reis da terra. Mas e o norte? Perguntou ela. Uther encontrará um modo de fazer Lot aceitar ou então lutará contra ele, respondeu Gorlois. Não gosto de Uther, mas é melhor soldado que temos. Não tenho medo de Lot e tenho certeza de que Uther também não tem. E Grain sentiu a velha intuição da visão, sabendo que Lot seria um papel importante nos próximos anos, mas ficou calada. Gorlois deixara claro que não gostava de ouvi-la falar sobre determinados assuntos e preferia não brigar com um homem condenado durante o pouco tempo de vida que ainda lhe restava. Vejo que seu vestido está terminado. Poderá usá-lo se quiser quando Uther for feito grande rei na igreja e coroado depois, do que ele dará uma festa para todos os seus homens e as esposas, indo em seguida para as terras do oeste para sua coroação. Ele tem um título de Pendragon, ou dragão maior, de acordo com o estandarte que carrega, e no norte há um ritual supersticioso sobre dragões e reis. O dragão é o mesmo que a serpente, explicou Igraine, um símbolo de sabedoria, um símbolo druida. Gorlois, pouco satisfeito, franziu o senho e disse que não tinha paciência com esses símbolos num país cristão. A sagração por um bispo deveria ser suficiente para eles. Mas nem todos estão preparados para o mistérios superiores, replicou Igraine. Aprendera isso quando criança na Ilha Sagrada, e desde o sonho com a Atlântida parecia-lhe que todos os ensinamentos antigos sobre os mistérios que julgava esquecidos haviam adquirido um significado e profundidade novos em seu espírito. Os homens sábios reconhecem que os símbolos não são necessários, mas o povo do campo precisa de seus dragões alados para um rei, tal como necessitam das fogueiras de Beltane e do grande casamento quando o rei é casado com a terra. Tais coisas são proibidas a um cristão, protestou Gorlois austeramente. O apóstolo disse que há apenas um nome sob os céus, pelo qual podemos ser salvos, e todos esses signos e símbolos são maléficos. Não me surpreenderia saber que Uther, aquele devasso, tem parte com esses ritos lascivos do paganismo, que cultivam a loucura dos homens ignorantes. Espero ver ainda algum dia um grande rei na Bretanha que siga apenas os ritos cristãos. Igraine sorriu e disse: Não creio que nenhum de nós chegará a ver esse dia. Até mesmo o apóstolo escreveu nos seus livros sagrados que há leite para as criancinhas e carne para homens fortes. E o povo, os que nasceram uma vez, têm necessidade de seus poços sagrados, nas grinaldas de primavera e das danças rituais. Seria um dia triste para a Bretanha se não fossem acesas fogueiras de Natal e se não fossem lançadas coroas nos poços sagrados. Até mesmo os demônios podem citar indevidamente as palavras sagradas, respondeu-lhe Gorlois, mas sem irritação. Talvez tenha sido isso que o apóstolo quis dizer, ao afirmar que as mulheres deviam manter silêncio nas igrejas, pois são suscetíveis de cometer tais erros. Quando você for mais velha e mais prudente, Grain, verá que assim é. Enquanto isso, pode preparar-se para os serviços da igreja e para a festa. Igraine vestiu seu vestido novo e escovou o cabelo até deixá-lo brilhante como um cobre. E quando se olhou no espelho de prata, Gorlois mandara comprá-lo no mercado e trazê-lo para ela. Duvidou numa súbita crise de desespero que Uther a notasse. Era bonita sim, mas haviam outras mulheres tão belas quanto ela, e mais jovens, solteiras, que não tiveram filhos. Por que haveria ele de querê-la, velha e gasta como estava? Durante toda a longa cerimônia na igreja, ela observou com atenção o juramento e a sagração de Uther pelo bispo. Pelo menos agora os salmos não eram tão melancólicos hinos.
da ira e do castigo de Deus, mas canções alegres louvando e dando graças, e os sinos tocaram com alegria e não lugubremente. Depois disso, na casa que fora de Ambrósio, houve comidas finas e vinhos, e nova cerimônia, quando um por um os chefes militares de Ambrósio juraram fidelidade a Uther. Muito antes de terminar a solenidade, Igraine sentiu-se cansada, mas finalmente acabou, e enquanto os chefes e suas esposas se reuniam em volta do vinho e da comida, ela afastou-se um pouco, observando a brilhante festa, e ali por fim, como no fundo sempre achara que aconteceria, Uther a encontrou. Senhora da Cornualha. Ela fez uma reverência profunda. Não há necessidade dessas formalidades entre nós agora, recomendou ele bruscamente, segurando-a pelos ombros, como havia feito no sonho. Igraine assustou-se, quase que esperando ver nos braços dele os braceletes de ouro em forma de serpente, mas Uther disse apenas: não está usando a pedra da lua. É tão estranha essa pedra. Quando a vi pela primeira vez, trazia-a no pescoço. E foi como num sonho que tive. Fui atacado de febre na última primavera e Merlin tratou de mim. Tive então um sonho estranho, e sei agora que foi nesse sonho que a vi pela primeira vez, muito antes de tê-la conhecido. Eu a devo ter fitado naquela ocasião como um rústico Igraine, pois tentava recordar o sonho e o papel que tinha nele, assim como a pedra da lua no seu pescoço. Disseram-me que uma das virtudes daquela joia, a pedra da lua, é despertar as lembranças verdadeiras da alma. Também eu sonhei. Ele pousou a mão suave sobre o braço dela. Não me posso lembrar, porque me parece que a vejo usar alguma coisa de ouro em seus pulsos, Igraine. Tem um bracelete de ouro em forma de um dragão, talvez? Ela sacudiu a cabeça. Atualmente, não. Respondeu paralisada pela consciência de que, de alguma forma, e sem que ela tivesse conhecimento, Uther partilhava da estranha lembrança do sonho. Há de me julgar um rústico ignorante. De toda a cortesia, minha senhora da Cornualha, posso oferecer-lhe vinho? Em silêncio fez um gesto negativo com a cabeça. Sabia que se tentasse segurar uma copa na mão, tremeria e derramaria todo o líquido. Não sei o que está me acontecendo, disse Uther com veemência. Tudo o que se passou nesses dias, a morte do meu pai e rei, a luta de todos esses reis, a escolha da minha pessoa para grande rei, tudo isso parece irreal, e a senhora Igraine ainda mais irreal. Esteve no oeste, onde fica o grande anel de pedras, numa planície? Dizem que nos tempos antigos foi um templo druida, mas Merlin afirma que não, que foi construído muito antes da chegada dos druidas a esta terra. Já esteve lá? Não nesta vida, senhor. Gostaria de poder mostrá-lo à senhora, pois certa vez sonhei que lá estava, em sua companhia. Ah, não me julgue louco, Igraine, falando sempre de sonhos e profecias, pediu ele com um súbito sorriso juvenil. Falemos calmamente de coisas comuns. Sou um pobre chefe do norte que se vê subitamente grande rei na Bretanha e talvez o peso da responsabilidade me tenha deixado um pouco perturbado. Serei calma e tranquila, concordou Igraine com um sorriso. E se o senhor fosse casado, eu perguntaria como está sua esposa e o seu filho mais velho, se ele teve problemas com... qual será a coisa mais comum que eu possa perguntar? Se os dentes lhe nasceram antes da chegada do verão ou se teve brotoejas com suas fraldas? Uther riu. A senhora estará pensando que sou velho para não ser casado? Tive muitas mulheres, Deus sabe. Talvez não devesse dizer isso à esposa do mais cristão dos meus chefes. Padre Jerônimo diria que eu tive mulheres demais para a salvação da minha alma. Nunca, porém, conheci uma por quem me interessasse depois de levantarmos da cama, e sempre tive medo de que se desposasse uma mulher antes de deitar-me com ela, o resultado seria o mesmo. Parece-me realmente que deve haver um laço mais forte do que esse entre homem e mulher, embora os cristãos pareçam pensar que isso basta. Como dizem, é melhor casar do que arder? Bem, eu não ardi, pois abrandei o fogo, e quando o consumi, quando o fogo se apagou, ainda assim senti que podia haver uma chama que não se dissiparia tão depressa, e que com a mulher que me despertasse essa chama, eu me casaria.
e perguntou abruptamente: A senhora ama Gorlois? Viviane fizera-lhe a mesma pergunta e havia respondido que isso não tinha importância. Não sabia então o que estava dizendo. Agora respondeu tranquilamente: Não. Eu lhe fui dada quando era muito jovem para me importar com o homem que desposava. O útero voltou-se e deu alguns passos, irritado, e finalmente disse: E posso ver que a senhora não é nenhuma prostituta que eu possa levar para a cama. E porque em nome de Deus eu me enfeiticei por uma mulher casada com um dos meus mais leais capitães? Então Merlin fizera funcionar sua magia, que em tudo interferiria também sobre Uther. Agora Igraine não se irritava por isso. Era o destino de ambos, qualquer que fosse, mas não acreditava ser destino seu trair Gorlois tão grosseiramente ali daquela forma. Era como uma parte de seu sonho sobre a grande planície e podia ver quase a sombra do grande anel de pedras, quando Uther colocou a mão sobre o seu ombro. Mas estava confusa. Não, aquilo era um outro mundo, uma outra vida. Parecia-lhe que toda sua alma e todo o seu corpo gritavam dentro dela que o beijo no sonho fora real. Colocou as mãos no rosto e chorou. Ele a olhou espantado e desnorteado, recuando um pouco. Igraine? Murmurou. O que podemos fazer? Não sei, respondeu soluçando, não sei. Sua certeza transformava-se numa terrível confusão. Teria o sonho sido mandado apenas para enfeitiçá-la pela magia, levando-a a uma traição a Gorlois e à sua própria honra, à sua própria palavra jurada? Sentiu no ombro um contato pesado e desaprovador. Gorlois olhava-a com raiva e suspeita. Que estranha situação é essa, minha senhora? O que lhe disseste, meu rei, para que ela pareça tão desesperada? Sei que sois um homem de costumes devassos e pouca religião, mas mesmo assim, senhor, a decência comum devia impedir-vos de abordar a esposa de um vassalo no dia da própria coroação. Igraine voltou-lhe o rosto exasperada. Gorlois, eu não mereço isso de você. O que lhe terei feito para que você me lance tal acusação em público? Realmente, os olhares voltavam-se agora para eles, ao som das palavras iradas. Então, senhora, por que chora? Se ele nada lhe disse de inconveniente. A mão de Gorlois apertava-lhe o pulso como se quisesse esmagar. Quanto a isso, disse Uther, deve perguntar à senhora por que chora, pois nada sei. Mas solte-lhe o braço, ou eu farei com que o solte. Marido ou não, ninguém tratará uma mulher com brutalidade em minha casa. Gorlois soltou o braço de Igraine, que pôde ver as marcas dos dedos que já se avermelhavam, transformando-se em manchas escuras. Esfregou-as, as lágrimas rolando-lhes pelas faces. Sentiu-se apavorada frente aos muitos rostos voltados para eles, como se tivesse sido humilhada. Cobriu-se com o véu e chorou mais intensamente, mais do que antes. Gorlois empurrou-a à sua frente. Não ouviu o que ele disse a Uther, e só quando saíram à rua, ela o olhou espantada. Não a acusarei perante os homens, Igraine, gritou com raiva, mas Deus é testemunha de que estaria justificado se o fizesse. Uther olhou ainda agora como para uma mulher que tivesse conhecido, e como nenhum cristão tem o direito de olhar para a mulher de outro homem. Igraine, sentindo o coração bater forte, sabia que era verdade. Estava confusa e desesperada, apesar de ter visto Uther apenas 4 vezes e ter sonhado com ele 2 vezes. Sabia que se haviam olhado e falado como se fossem amantes há muitos anos, conhecendo tudo e mais do que tudo sobre o outro corpo, mente e coração. Lembrou-se do seu sonho, onde lhe parecera que havia sido ligados durante muitos anos por um laço de que não era o casamento. Bem poderia ter sido. Amantes, companheiros, sacerdote e sacerdotisa, qualquer que fosse o nome. Como poderia dizer a Gorlois que havia conhecido Uther apenas num sonho, mas que começava a pensar nele como um homem que amara há muito tempo, quando ela mesma não havia nascido? Era apenas uma sombra, que a essência em seu interior era a mesma mulher que havia amado aquele estranho homem que trazia nos braços serpentes de ouro. Como poderia dizer isso para Gorlois, que nada sabia nem queria saber dos mistérios? Ele empurrava-a na direção da casa onde estavam hospedados. Estava disposto, ela o sabia, à violência se falasse,
mas o silêncio de Grain deixava-o ainda mais frustrado. Você nada tem a dizer? Gritou e agarrou-lhe o braço já machucado com tanta força que ela gritou de dor. Pensa que não vi como olhava para o seu amante? E Grain soltou o braço da mão de Gorlois, sentindo que ele seria capaz de arrancá-lo do seu corpo. Se viu isso, então viu também que me afastei dele quando lhe teria bastado apenas um beijo. E não o ouviu dizer para mim que você era o seu mais leal partidário e que não tomaria a mulher de um amigo? Se alguma vez fui seu amigo, agora já não sou, exclamou Gorlois, o rosto obscurecido pelo ódio. Acredita realmente que possa apoiar um homem que me tomaria a mulher num lugar público, envergonhando-me na frente de todos os seus chefes reunidos? Ele nada fez do que você diz. Defendeu-se Grain, chorando. Nunca lhe toquei sequer os lábios. Suas palavras soavam-lhe falsas, porque ela realmente havia desejado Uther, mas mantivera-se escrupulosamente distante dele, porque se vou ser acusada quando estou inocente de qualquer culpa, mesmo do que ele possa considerar como culpa, porque não deveria então ter feito o que Uther queria. Eu vi como você o olhava, e você me vem recusando, desde que deitou os olhos em Uther, sua meretriz infiel. Como ousa? Gritou ela ofegante, irada, e apanhou o espelho de prata presente de Gorlois e atirou-o na cabeça dele. Retire essa palavra, ou me jogarei no rio, para que nunca mais me toque. Você mente, e sabe que mente. Gorlois desviou a cabeça e o espelho bateu na parede, e Grain arrancou o colar de âmbar, outro presente novo do marido, e atirou-o para junto do espelho. Com dedos nervosos rasgou o belo vestido novo e lançou sobre Gorlois. Como ousa chamar-me nomes, você que me encheu de presentes, como se eu fosse uma dessas mulheres que seguem os soldados e são compradas por pouco? Se acha que sou uma prostituta, onde estão os presentes que recebi dos meus amantes? Todos os presentes que tenho foram recebidos do meu marido, o filho da puta indigno e boca suja, que tenta comprar minha tolerância para com a sua luxúria, porque os padres fizeram dele um semi-eunuco? De agora em diante, usarei as coisas que eu mesma tecer com os meus dedos, não os seus revoltantes presentes. Você pode cortejar aquelas cujas bocas e mentes são tão sujas quanto os seus imundos beijos. Cale-se, megera maligna, berrou Gorlois, batendo-lhe com tanta força que ela caiu no chão. Levante-se e cubra-se, como uma mulher cristã decente, em lugar de arrancar as roupas para me provocar ao vê-la desse jeito. Foi assim que atraiu seus braços o meu rei? E Grain levantou-se cambaleando e com um pontapé lançou o mais longe possível os restos do vestido e avançou sobre ele, golpeando-o várias vezes no rosto. Gorlois agarrou-a, procurando imobilizá-la, e apertou-a com os seus braços. E Grain era forte, mas ele era um homem vigoroso, um guerreiro, e em poucos momentos ela deixou de lutar sabendo ser inútil. Eu lhe ensino a não olhar daquela maneira para nenhum homem que não seja seu marido, sussurrou ele, arrastando-a para a cama, e Grain levantou a cabeça com desprezo. Você acha que eu voltaria a olhá-lo algum dia, se não com a aversão que sinto por uma cobra? Pode levar-me para a cama e sujeitar-me à sua vontade. A sua piedade cristã permite que você violente sua própria mulher. Não me importo com o que você diga, Gorlois, porque sei no fundo do meu coração que estou inocente. Até este momento, eu tinha medo que alguma feitiçaria ou encantamento me fizesse amar Uther. Agora desejaria ter feito o que ele queria de mim, já que você está tão pronto a acreditar em mentiras sobre a minha culpa, quanto na verdade sobre minha inocência, e embora eu me preocupasse com a minha honra e a sua, está pronto a acreditar que eu as lançaria aos ventos? O desprezo que havia em sua voz fez com que Gorlois afastasse os braços e a olhasse fixamente. Você realmente pensa assim, Igraine? É realmente inocente de qualquer culpa? Perguntou numa voz abafada. Você acha que eu me rebaixaria a mentir para você? Para você? Igraine, disse ele com humildade. Sei que sou muito velho para você, que você me foi dada sem amor e sem vontade, mas achei que com o tempo você gostaria um pouco de mim, e quando a vi chorando na frente de Uther, a voz falhou-lhe. Não pude suportar que você olhasse daquela maneira para um homem sensual e devasso.
quando para mim só tenho um olhar de dever e resignação. Perdoe-me, imploro-lhe, se fui injusto. Você foi injusto e faz bem em pedir meu perdão, que só terá quando os infernos subirem e a terra baixar sobre o oceano ocidental. Afirmou com uma voz fria com o gelo. É melhor que vá fazer as pazes com Uther, ou acredita que pode se opor à ira do grande rei da Bretanha, ou acabará comprando os favores dele, como procurou comprar os meus. Cale-se! Ordenou Gorlois com ódio, o rosto vermelho, humilhara-se ante ela, e Igraine sabia que ele jamais lhe perdoaria isso. Cubra-se! Igraine percebeu que continuava nua até a cintura. Dirigiu-se à cama, em cima da qual estava o vestido velho, e o enfiou lentamente pela cabeça, atando-lhe os laços. Gorlois apanhou no chão o colar de âmbar, o espelho de prata, e estendeu-os para ela. Mas Igraine desviou deles o olhar, sem tomar conhecimento. Os objetos foram deixados sobre a cama, onde ficaram sem que ela os olhasse. Gorlois contemplou-a por um momento, depois abriu a porta e saiu. Sozinha, Igraine começou a guardar suas coisas nos alforjes. Não sabia o que pretendia fazer. Talvez fosse procurar Merlin e contar-lhe tudo. Fora ele quem dera início àquela série de acontecimentos que acabara colocando-a contra Gorlois, tornando-o impossível viver com satisfação sob seu teto. Sentiu uma dor no coração. Eram casados pela lei de Roma, segundo a qual ela tinha poderes absolutos sobre a filha, Morgana. Tinha, de alguma forma, de ocultar seus sentimentos até conseguir levar Morgana para um lugar seguro. Talvez pudesse mandá-la para Viviane, na Ilha Sagrada, onde ficaria sob sua proteção. Deixou sobre a cama as joias que Gorlois lhe dera, arrumando em seus alforjes apenas as roupas que havia tecido com as próprias mãos em tinta a gel. De joias, guardou apenas a Pedra da Lua, presente de Viviane. Mais tarde compreendeu que aquele momento de demora lhe custou a fuga, pois enquanto arrumava sobre a cama os presentes do marido, separando-os de suas coisas, ele voltou ao quarto. Lançou uma rápida olhadela sobre os alforjes cheios e disse secamente: Bom, você já está se preparando. Partiremos antes do anoitecer. Como assim, Gorlois? Lancei de volta ao rosto de Uther o juramento que lhe havia feito e disse-lhe o que devia ter dito logo. A partir de agora somos inimigos. Vou organizar a defesa do oeste contra os saxões e os irlandeses caso nos ataquem ali. E dissera-lhe que se ele tentar levar seus exércitos à minha terra, eu o enforcarei na árvore mais próxima, como o canalha que realmente é. Igraine olhou e por fim disse: Você está louco. Os homens da Cornualha não podem defender sozinhos as terras do oeste. Se os saxões atacarem com todas as forças, Ambrósio sabia disso, Merlin sabe disso, e eu, que Deus me ajude, sei disso, e sou apenas uma mulher, dona de casa. Você deitará a perder num momento de loucura tudo pelo que Ambrósio viveu e pelo que passou os últimos anos de vida lutando apenas por uma briga insensata com Uther, provocada pelo seu ciúme injustificado? Você se preocupa muito com Uther. Eu me apressaria a ter pena do próprio chefe saxão, se perdesse seus melhores partidários numa briga insensata. Em nome de Deus, Gorlois, pelas nossas vidas e pela vida dos nossos povos, que tem confiança e depende de você, se os saxões vierem, peço-lhe que faça as pazes com Uther e não acabe com a aliança dessa maneira. Lot já se foi. Se você também partir, ficarão apenas as tropas do tratado e alguns reis menores para segui-lo em defesa da Bretanha. Sacudiu a cabeça desesperada. Seria melhor que eu me tivesse jogado dos rochedos de Tintagel antes de vir para Londinion. Farei qualquer juramento que você quiser, que nunca sequer toquei os lábios em Uther Pendragon. Você romperá a aliança pela qual Ambrósio morreu por causa de uma mulher? Gorlois olhou-a com um ar sombrio e disse: Mesmo que Uther jamais tivesse posto os olhos em você, eu não poderia, em sã consciência, seguir um homem devasso tão mau cristão. Não confio em Lot, mas agora sei que devo confiar ainda menos em Uther. Eu deveria ter ouvido desde o começo a voz da minha consciência.
e jamais ter concordado em lhe dar o meu apoio. Coloque minhas roupas no outro alforje. Mandei buscar os cavalos e os nossos soldados. Igraine olhou para o implacável rosto de Gorlois e sabia que se protestasse, ele a espancaria novamente. Obedeceu em silêncio, com um ódio penetrante. Agora estava aprisionada. Não poderia escapar nem mesmo para a Ilha Sagrada, para a proteção da irmã enquanto Gorlois tivesse sua filha em Tintagel. Ainda estava aguardando camisas e túnicas dobradas nos alforjes quando ouviu sinos de alarme tocarem. Fique aqui, ordenou Gorlois secamente e correu para a rua. Com raiva, Igraine seguiu-o, mas foi impedida por um dos seus vigorosos soldados, a quem nunca vira antes, que atravessou a lança diagonalmente à porta, impossibilitando-a de passar. Falava com um sotaque da Cornualha tão forte que ela mal compreendia suas palavras, mas percebeu que o duque dera ordens para que a senhora ficasse dentro da casa em segurança e ele estava ali, não para deixar que ela saísse. Estaria abaixo da sua dignidade lutar com aquele homem e tinha certeza de que se tentasse ele simplesmente a empurraria como um saco de farinha para dentro da casa. Suspirou e voltou ao quarto, terminando de guardar as coisas. Percebeu gritos e ruídos na rua, barulho de homens correndo, sinos batendo na igreja mais próxima, embora não fosse hora do serviço. Ouviu o ruído das espadas em choque e ficou pensando se os saxões estariam na cidade. Seria realmente um bom momento para atacar, quando os capitães de Ambrósio disputavam entre si. Bem, isso resolveria um de seus problemas, mas o que seria de Morgana sozinha em Tintagel? O dia arrastou-se e se aproximou a noite. Igraine começou a ter medo. Estariam os saxões às portas da cidade? Teriam Uther e Gorlois brigado novamente? Estaria um deles morto? Quando, por fim, Gorlois abriu a porta do quarto, sentiu-se quase alegre ao vê-lo. Seu rosto estava fechado e distante, os maxilares apertados como se estivesse sofrendo grande dor, mas suas palavras a Igraine foram rápidas e nada revelaram. Partimos ao anoitecer. Você sabe galopar ou quer que um dos meus homens a carregue? Não teremos tempo a perder com uma marcha mais lenta. Ela queria fazer 1000 perguntas, mas não lhe daria a satisfação de vê-la preocupada. Por onde for, meu senhor, saberei manter-me na minha cela. Espero que sim, pois não faremos nenhuma parada para que você tenha tempo de mudar de ideia. Use seu manto mais grosso, será uma viagem no frio da noite, e a cerração do mar está chegando. Igraine atou os cabelos num coque e colocou o manto por cima da túnica e dos culotes que sempre usava para montar. Gorlois levantou-a nos braços para colocá-la em cima do cavalo. A rua estava cheia de sombras escuras de soldados com suas longas lanças. Gorlois falou em voz baixa para um dos capitães, depois montou. Havia uns 12 soldados cavalgando à frente e atrás deles. Gorlois segurou ele mesmo as rédeas do cavalo de Igraine e disse com um irritado movimento de cabeça: "Vamos!" Ela não conhecia o caminho e seguiu em silêncio por onde o marido a levava em plena noite que se fazia cada vez mais escura. Havia no céu um reflexo de chamas, mas Igraine não sabia se eram fogos de guarda dos soldados ou uma casa incendiada, ou simplesmente as fogueiras que os mascates acampados no mercado faziam para cozinhar. Não aprendera o caminho até o rio, em meio às casas amontoadas e às ruas, mas a cerração começou a acumular-se no caminho, levando-a a supor que estavam aproximando-se das margens. E depois de algum tempo ouviu o ranger do sarilho, que controlava as passadas pranchas da ligação entre os dois extremos. Um dos homens de Gorlois, desmontando, levou o cavalo dela até a prancha. O marido cavalgava ao seu lado. Alguns dos homens obrigavam seus cavalos a nadar. Compreendeu que devia ser muito tarde. Naquela época do ano, a luz custava desaparecer e era muito raro se fizessem viagens à noite. Ouviu então um grito na margem. Estão partindo! Estão partindo! Primeiro Lot e agora o Duque da Cornualha, e ficamos desprotegidos. Todos os soldados estão deixando a cidade. O que faremos quando os saxões desembarcarem no sul? Covardes! Gritou alguém na margem para a prancha, que com muitos rangidos começou a afastar-se. Covardes, fugindo com os campos em chamas! Uma pedra passou zunindo vinda das trevas e atingiu no peito de um dos soldados protegidos por uma couraça.
O homem praguejou, mas Gorloá silenciou-o com um grito ríspido. Outros insultos e pedras foram lançados na margem, mas a barcaça afastou-se rapidamente, ficando fora do alcance. Quando seus olhos se habituaram na escuridão, Igraine pôde perceber que Gorloá tinha o rosto pálido e rígido, como uma estátua de mármore. Não lhe dirigiu a palavra durante toda a noite, embora tivessem cavalgado até a madrugada, quando esta surgiu vermelha e orvalhada atrás deles, transformando o mundo numa névoa vermelha. Pararam um pouco para que os cavalos e homens descansassem. Gorloá estendeu o manto para que Igraine se deitasse um pouco, e levou-lhe pão duro, queijo e um copo de vinho, rações de soldado, mas sem falar. Estava cansada e doída da cavalgada e desorientada. Sabia que Gorloá brigara com Uther e retirara seus homens, nada mais. Uther o teria deixado partir sem protesto? Bem, Lort partira. Depois de um curto descanso, Gorloá trouxe novamente os cavalos e a teria colocado sobre um deles, se Igraine não se tivesse rebelado. Não monto mais, até que você me diga para onde vamos e por quê. Falou baixo, não querendo envergonhar Gorloá na frente de seus homens, mas encarou-o sem medo. Porque saímos de Londinium como ladrões, no meio da noite. Você vai dizer-me que está acontecendo? Senão terá de amarrar-me às costas de um cavalo e levar-me gritando até a Cornualha. E você pensa que eu não faria isso se precisasse? Perguntou Gorloá. Não me queria aborrecer você, por quem abandonei uma vida de honra e fidelidade e juramentos, e desrespeitei a memória do meu rei. Como pode culpar-me por isso? Respondeu Igraine. Você agiu assim, não por minha causa, mas devido ao seu ciúme insensato. Sou inocente de quaisquer pecados em sua mente maldosa. Pode acreditar que eu tenha cometido. Silêncio, mulher. Uther também jurou que você era inocente, mas você é mulher e enfeitiçou-o de alguma forma. Ao que me parece, procurei-o pretendendo fazer as pazes. E sabe o que aquele homem libidinoso e maligno me exigiu? Que me divorciasse de você e a entregasse a ele. Igraine olhou-o de olhos arregalados. Se você pensa tantas coisas más a meu respeito, que sou uma adúltera, feiticeira, tudo isso porque então não me alegrou com a possibilidade de livrar-se de mim de uma forma tão simples? E em seu coração surgiu um outro ressentimento, o de que Uther também pensasse que ela era uma mulher que seria cedida sem a sua anuência, que ele se tivesse dirigido ao marido exigindo-lhe que lhe desse a mulher indesejada, tal como fora pedida por Gorloá à senhora de Avalon. Seria ela um cavalo que era vendido numa feira de primavera então? Uma parte dela, porém, tremia com um prazer secreto. Uther a queria o bastante para romper com Gorloá e afastar os seus aliados em razão da disputa de uma mulher. A outra enchia-a de raiva, porque ele não se dirigira a ela e a ela própria, para que se afastasse de seu marido e fosse para ele da sua livre vontade. Mas o que o duque respondia seriamente à sua pergunta: você jurou-me que não era adúltera, e nenhum homem cristão pode rejeitar a sua esposa exceto por adultério. Entre a impaciência e a súbita pena, Igraine conseguiu manter a calma. Não podia ser grata a Gorloá, mas pelo menos ele ouvira a sua pergunta. Ocorreu-lhe, porém, que era o orgulho dele que estava principalmente em causa, mesmo que acreditasse ter sido traído. Não queria que seus soldados pensassem que a sua jovem esposa preferira outro homem. Talvez até mesmo tolerasse o pecado do adultério, para que não o considerasse incapaz de manter a fidelidade de uma jovem esposa. Gorloá começou, mas foi silenciada com um gesto. Basta! Não tenho paciência para trocar muitas palavras com você. Quando estivermos em Tintagel, você terá o tempo que esquecer toda essa loucura. Quanto ao Pedragon, terá muito que fazer desta guerra no litoral saxônico. Se você ficou encantada com ele, bem, você é jovem e mulher. Conhece pouco o mundo dos homens. Não lhe farei novas censuras. Dentro em 1 ou 2 anos teremos um filho, para afastar o seu pensamento desse homem que lhe falou a imaginação. Em silêncio, Igraine deixou que a colocasse sobre o cavalo. Ele a teria de ficar com os seus pensamentos, pois nada do que dissesse penetraria naquela superfície de ferro. Não obstante, sua mente voltava obstinadamente para o que Viviane e Merlin tinham previsto.
O seu destino estava ligado ao de Uther. Depois do sonho, ela acreditou, ela sabia por que se haviam reaproximado. Começava a aceitar ser essa a vontade dos deuses. Ali estava ela, porém, afastando-se de Londinion com Gorgoloa, a aliança em ruínas, o marido disposto a impedir que Uther voltasse a vê-la. Certamente, com a guerra no litoral saxônico, ele não teria tempo para viajar até o fim do mundo, que era Tintagel, e mesmo que pudesse, não conseguiria entrar no castelo que poderia ser defendido por poucos homens durante um tempo ilimitado. Gorloa poderia deixá-la ali e ali ficaria até envelhecer, fechada através das muralhas e dos grandes abismos rochosos. Igraine cobriu o rosto com o manto e chorou. Jamais voltaria a ver Uther. Todos os planos de Merlin estavam desfeitos e arruinados. Estava presa a um velho que detestava. Sabia agora que o odiava, o que antes não se permitia saber. E o homem que amava não teve ideia melhor do que tentar forçar o orgulhoso Gorloa a abrir mão voluntariamente de sua esposa. Mais tarde lembrou que chorara durante toda a longa viagem, todos os dias e noites que passaram percorrendo as charnecas e descendo os vales da Cornualha. Na segunda noite, acamparam e armaram tendas para repousar devidamente. Ela recebeu bem a alimentação quente e a oportunidade de dormir dentro de uma tenda, embora soubesse que já não mais poderia evitar a cama de Gorloa, não poderia lutar e gritar, quando dormiam numa tenda armada em meio aos soldados. Há 4 anos era sua mulher, e ninguém acreditaria que a estivesse violentando. Não teria forças para lutar com ele, nem queria perder a sua dignidade numa luta sórdida. Apertou os dentes e resolveu deixar que o duque agisse à sua vontade, embora desejando ter algumas dos encantamentos que, segundo se dizia, protegiam as servas da deusa. Quando elas se deitavam com os homens nas fogueiras de Beltane, só concebiam se o desejassem. Parecia-lhe demasiado amargo conceber o filho de que ele queria tanto, quando fora tão humilhado, tão humilhada e tão espezinhada. Merlin lhe dissera: você não terá filho de Gorloa. Não confiava, porém, na profecia de Merlin agora, quando via a ruína de todos os seus planos. Velho cruel e maquinador, usara-a como os homens sempre usavam suas filhas, desde que os romanos haviam chegado, com títeres que deviam casar-se com os escolhidos por seus pais, como se fossem bons móveis, como um cavalo ou uma cabra de leite. Encontrara certa tranquilidade com Gorloa, e essa paz fora perturbada, cruelmente por nada. Chorou silenciosamente ao preparar-se para deitar, resignada, sem esperança, sem confiança em sua capacidade de afastá-lo com palavras de ódio. Podia ver pela atitude dele que estava pronto a provar a si mesmo a posse que tinha dela. Afastar as lembranças de qualquer outro homem, obrigando-a a cumprir suas ordens na única maneira que lhe podia impor. As conhecidas mãos de seu corpo, o rosto dele sobre o seu no escuro, foram como os de um estranho, e não obstante, quando Gorloa puxou para si, foi incapaz, deficiente, impotente, e embora se agarrasse a ela e a acariciasse, tentando desesperadamente despertar as próprias forças, nada conseguiu, abandonando-a por fim com uma furiosa praga murmurada: maldita cadela, você fez algum feitiço contra a minha virilidade? Não, mas se conhecesse tais feitiços, teria prazer em usá-los, meu galante e forte marido. Espera que eu chore porque não me pode possuir pela força? Tente, e ficarei aqui deitada rindo na sua cara. Ele ergueu-se por um momento, fechando o punho. Sim, disse ela, bata. Não será a primeira vez, e talvez isso faça sentir-se bastante homem para que a sua lança se levante para a ação. Com uma imprecação furiosa, ele voltou-lhe as costas e deitou-se outra vez. Quando Igraine ficou acordada tremendo, sabendo que tivera sua vingança, e na verdade, durante toda a viagem para a Cornualha, por mais que tentasse, Gorloa viu-se impotente para possuí-la, até que por fim Igraine começou a pensar que talvez, sem que ela tivesse consciência disso, sua ira justificada houvesse realmente lançado algum encantamento na virilidade do marido.
e sentiu com a intuição penetrante de quem fora preparada para o sacerdócio, que ele nunca mais voltaria a ser homem com ela.